Presidente do Bundestag, Senhora Chanceler Federal, Senhor Presidente do Bundesrat, Senhoras e Senhores Deputados. Constitui para mim uma honra e uma alegria falar diante desta Câmara Alta, diante do Parlamento da minha pátria alemã, que se reúne aqui em representação do povo, eleita democraticamente para trabalhar pelo bem da República Federal da Alemanha. Quero agradecer ao senhor, presidente do Bundestag, o convite que me fez para pronunciar esse discurso. E também as amáveis palavras de boas-vindas e de apreço com que me acolheu. Neste momento, dirijo-me a vós, prezados senhores e senhoras, certamente também como concidadão, que se sente ligado por toda a vida às suas origens e acompanha solidariamente as vicissitudes da pátria alemã. Mas o convite para pronunciar este discurso foi-me dirigido a mim como Papa, como Bispo de Roma, que carrega a responsabilidade suprema da Igreja Católica. Deste modo, vós reconheceis o papel que compete à Santa Sé como parceira no seio da comunidade dos povos e dos Estados. Na base desta minha responsabilidade internacional, quero propor-vos algumas considerações sobre os fundamentos do Estado liberal de direito. Seja-me permitido começar as minhas reflexões sobre os fundamentos do direito com uma pequena narrativa tirada da Sagrada Escritura. Conta-se, no primeiro livro dos Reis, que Deus concedeu ao jovem rei Salomão fazer um pedido por ocasião da sua entronização. Que irá pedir o jovem soberano neste momento tão importante? Sucesso, riqueza, uma vida longa, a eliminação dos inimigos? Não pede nada disso, mas sim, concede ao teu servo um coração dócil, para saber administrar a justiça ao teu povo e discernir o bem do mal. Com esta narração, a Bíblia quer indicar-nos o que deve, em última análise, ser importante para um político. O seu critério último e a motivação para o seu trabalho como político não deve ser o sucesso e, menos ainda, o lucro material. A política deve ser um compromisso em prol da justiça e, assim, criar as condições de fundo para a paz. Naturalmente, um político procurará o sucesso, que de per si lhe abre a possibilidade de uma ação política efetiva. Mas o sucesso há de estar subordinado ao critério da justiça, à vontade de atuar o direito e à inteligência do direito. É que o sucesso pode tornar-se também um aliciamento, abrindo assim a estrada à falsificação do direito, à destruição da justiça. Se se põe de parte o direito em que se distingue então o Estado de uma grande banda de salteadores, sentenciou uma vez Santo Agostinho. Nós, alemães, sabemos pela nossa experiência que estas palavras não são um fútil espantalho. Experimentamos a separação entre o poder e o dinheiro. O poder colocar-se contra o direito. O seu espezinhar o direito, de tal modo que o Estado se tornara um instrumento para a destruição do direito. Tornara-se uma banda de salteadores muito bem organizada, que podia ameaçar o mundo inteiro e impedi-lo até a beira do precipício, e impeli-lo até a beira do precipício. Servir o direito e combater o domínio da injustiça é, e permanece, a tarefa fundamental do político,
No momento histórico em que o homem adquiriu um poder até agora impensável, esta tarefa torna-se particularmente urgente. O homem é capaz de destruir o mundo. Pode manipular-se a si mesmo. Pode, por assim dizer, criar seres humanos e excluir outros seres humanos de serem homens. Como reconhecemos o que é justo? Como podemos distinguir entre o bem e o mal, entre o verdadeiro direito e o direito apenas aparente? O pedido de Salomão permanece a questão decisiva perante a qual se encontram também hoje o homem político e a política. Grande parte da matéria que se deve regular juridicamente pode ter por critério suficiente o da maioria. Mas é evidente que nas questões fundamentais do direito, em que está em jogo a dignidade do homem e da humanidade, o princípio maioritário não basta. No processo de formação do direito, cada pessoa que tem responsabilidade deve ela mesma procurar os critérios da própria orientação. No século III, o grande teólogo Orígenes justificou assim a resistência dos cristãos a certos ordenamentos jurídicos em vigor. Se alguém se encontrasse no povo de Cícia, que tem leis irreligiosas, e fosse obrigado a viver no meio deles, esses agiriam, sem dúvida, de modo muito razoável, se em nome da lei e da verdade, que precisamente no povo de Cícia é ilegalidade, formar-se juntamente com outros que tenham a mesma opinião, associações mesmo contra o ordenamento em vigor. Com base nesta convicção, os combatentes da resistência agiram contra o regime nazista e contra outros regimes totalitários, prestando assim um serviço ao direito e à humanidade inteira. Para estas pessoas, era evidente de modo incontestável que, na realidade, o direito vigente era injustiça. Mas nas decisões de um político democrático, a pergunta sobre o que corresponda agora à lei da verdade, o que seja verdadeiramente justo e possa tornar-se lei, não é igualmente evidente. Hoje, de fato, não é de per si evidente aquilo que seja justo e possa tornar-se direito vigente relativamente às questões antropológicas fundamentais. Há a questão de saber como se possa reconhecer aquilo que verdadeiramente é justo e, deste modo, servir a justiça na legislação. Nunca foi fácil encontrar resposta e hoje, na abundância dos nossos conhecimentos e das nossas capacidades, uma tal questão tornou-se ainda muito mais difícil. Como se reconhece o que é justo? Na história, os ordenamentos jurídicos foram quase sempre religiosamente motivados. Com base numa referência à divindade, decide-se aquilo que é justo entre os homens. Ao contrário de outras grandes religiões, o cristianismo nunca impôs ao Estado e à sociedade um direito revelado, um ordenamento jurídico derivado de uma revelação. Mas apelou para a natureza e a razão como verdadeiras fontes do direito. Apelou para a harmonia entre a razão objetiva e subjetiva, mas uma harmonia que pressupõe ser as duas esferas fundadas na razão criadora de Deus. Deste modo, os teólogos cristãos associaram-se ao movimento filosófico e jurídico que estava formado já desde o século II. De fato, na primeira metade do século II pré-cristão, deu-se um encontro entre o direito natural social, desenvolvido pelos filósofos estoicos, e autorizados mestres do direito romano. Nesse contato, nasceu a cultura jurídica ocidental, que foi, e é ainda agora, de importância decisiva para a cultura jurídica da humanidade. Desta lição pré-cristã entre direito e filosofia, parte o caminho que leva, através da Idade Média cristã, ao desenvolvimento jurídico do iluminismo e até a Declaração dos Direitos Humanos, e depois a nossa lei fundamental alemã, pela qual o nosso povo reconheceu, em 1949, os direitos invioláveis e inalienáveis do homem como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. Foi decisivo para o desenvolvimento do direito e o progresso da humanidade que os teólogos cristãos tivessem tomado posição contra o direito religioso requerido pela fé nas divindades e se tivessem colocado da parte da filosofia, reconhecendo como fonte jurídica válida para todos a razão e a natureza na sua correlação. Essa opção realizara
já São Paulo, quando afirma na Carta aos Romanos: quando os gentios que não têm a lei, a Torá de Israel, por natureza agem segundo a lei, eles são lei para si próprios. Estes mostram que o que a lei manda praticar está escrito nos seus corações, como resulta do testemunho da sua consciência. Aqui aparecem os dois conceitos fundamentais de natureza e de consciência, sendo aqui a consciência o mesmo que o coração dócil de Salomão, a razão aberta à linguagem do ser. Neste modo, se até a época do Iluminismo, a Declaração dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra Mundial e até a formação da nossa lei fundamental, a questão acerca dos fundamentos da legislação parecia esclarecida, no último meio século verificou-se uma dramática mudança da situação. Hoje considera-se a ideia do direito natural uma doutrina católica bastante singular, sobre a qual não valeria a pena discutir fora do âmbito católico, de tal modo que quase se tem vergonha mesmo só de mencionar o termo. Queria brevemente indicar como se veio a criar essa situação. Antes de mais nada, é fundamental a tese segundo a qual haveria entre o ser e o dever ser um abismo intransponível. Do ser não poderia derivar um dever, porque se trataria de dois âmbitos absolutamente diversos. A base de tal opinião é a concepção positivista, quase geralmente adotada hoje, de natureza e de razão. Se considera a natureza, no dizer de Hans Kelsen, um agregado de dados objetivos, unidos uns aos outros como causas e efeitos, então realmente dela não pode derivar qualquer indicação que seja de algum modo de caráter ético. Uma concepção positivista de natureza que compreende a natureza de modo puramente funcional, tal como a explicação às ciências naturais, não pode criar qualquer ponte para a ética e o direito, mas suscitar de novo respostas apenas funcionais. Entretanto, o mesmo vale para a razão numa visão positivista, que é considerada por muitos como a única visão científica. Segundo ela, o que não é verificável ou falsificável não entra no âmbito da razão em sentido estrito. Por isso, a ética e a religião devem ser atribuídas ao âmbito subjetivo, caindo fora do âmbito da razão no sentido estrito do termo. Onde vigora o domínio exclusivo da razão positivista, e tal é, em grande parte, o caso da nossa consciência pública, as fontes clássicas de conhecimento da ética e do direito são postas fora de jogo. Essa é uma situação dramática que interessa a todos e sobre a qual é necessário um debate público. Convidar urgentemente para ele é uma intenção essencial desse discurso. O conceito positivista de natureza e de razão, a visão positivista do mundo, é, no seu conjunto, uma parcela grandiosa do conhecimento humano e da capacidade humana, à qual não devemos de modo algum renunciar. Mas ela mesma, no seu conjunto, não é uma cultura que corresponda e seja suficiente ao ser humano em toda a sua amplitude. Onde a razão positivista se considera como a única cultura suficiente, relegando todas as outras realidades culturais para o estado de subculturas, aquela diminui o homem, antes ameaça a sua humanidade. Digo isso pensando precisamente na Europa, onde vastos ambientes procuram reconhecer apenas o positivismo como cultura comum e como fundamento comum para a formação do direito, enquanto todas as outras convicções e os outros valores da nossa cultura são reduzidos ao estado de uma subcultura. Assim coloca-se a Europa face a outras culturas do mundo, numa condição de falta de cultura, e suscitam-se ao mesmo tempo correntes extremistas e radicais. A razão positivista, que se apresenta de modo exclusivista e não é capaz de perceber algo para além do que é funcional, assemelha-se aos edifícios de cimento armados sem janelas, nos quais nos damos o clima e a luz para nós mesmos, e já não queremos receber esses dois elementos do amplo mundo de Deus. E, no entanto, não podemos iludir-nos, pois em tal mundo autoconstruído, bebemos em segredo, igualmente, dos recursos de Deus, que transformamos em produtos nossos. É preciso tornar a abrir as janelas. Devemos olhar de novo a vastidão do mundo, o céu e a terra, e aprender a usar tudo isso de modo justo. Mas como fazê-lo? Como encontramos a entrada justa na solidão
na justa vastidão do conjunto? Como pode a razão reencontrar a sua grandeza sem escorregar no irracional? Como pode a natureza aparecer novamente na sua verdadeira profundidade, nas suas exigências e com as suas indicações? Chamo à memória um processo da história política recente, esperando não ser mal entendido nem suscitar demasiadas polêmicas unilaterais. Diria que o aparecimento do movimento ecológico na política alemã, a partir dos anos 70, apesar de não ter talvez aberto janelas, todavia foi, e continua a ser, um grito que anela por ar fresco. Um grito que não se pode ignorar, nem acomodar, nem acantonar, porque se vislumbra nele uma irracionalidade. Pessoas jovens deram-se conta de que, nas nossas relações com a natureza, há algo que não está bem. Que a matéria não é apenas um material para nossa feitura, mas a própria terra traz em si a sua dignidade e devemos seguir as suas indicações. É claro que aqui não faço propaganda por um determinado partido político. Nada me seria mais alheio do que isso. Quando na nossa relação com a realidade há qualquer coisa que não funciona, então devemos todos refletir seriamente sobre o conjunto e todos somos reenviados à questão acerca dos fundamentos da nossa própria cultura. Seja-me permitido deter-me um momento mais nesse ponto. A importância da ecologia é algo indiscutível. Devemos ouvir a linguagem da natureza e responder-lhe coerentemente. Mas quero ainda enfrentar decididamente um ponto que hoje, como ontem, é largamente descurado. Existe também uma ecologia do homem. Todo homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe apetece. O homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. E a sua vontade é justa quando ele escuta a natureza, respeita-a, e quando se aceita a si mesmo por aquilo que é, e não se criou por si mesmo. A si mesmo, e só assim, é que se realiza a verdadeira liberdade humana. Voltemos aos conceitos fundamentais de natureza e razão, de onde partíramos. O grande teórico do positivismo jurídico, Kelsen, em 1965, com a idade de 84 anos, abandonou o dualismo entre ser e dever ser. Dissera que as normas só podem derivar da verdade. Consequentemente, a natureza só poderia conter em si mesma normas, se uma vontade tivesse colocado nela estas normas. Entretanto, isto pressuporia um Deus criador, cuja vontade se inseriu na natureza. Discutir sobre a verdade desta fé é absolutamente vão. Observa ele a tal propósito. Mas sê-lo-á verdadeiramente? Apetece-me perguntar. É verdadeiramente desprovido de sentido refletir se a razão objetiva que se manifesta na natureza não pressupõe uma razão criadora, um creator spiritus? Aqui deveria vir em nossa ajuda o patrimônio cultural da Europa. Foi na base dessa convicção sobre a existência de um Deus criador que se desenvolveram a ideia dos direitos humanos, a ideia da igualdade de todos os homens perante a lei, o conhecimento da inviolabilidade da dignidade humana em cada pessoa e a consciência da responsabilidade dos homens pelo seu agir. Estes conhecimentos da razão constituem a nossa memória cultural. Ignorá-la ou considerá-la como mero passado seria uma amputação da nossa cultura no seu todo e privá-la-ia da sua integralidade. A cultura da Europa nasceu do encontro de Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Este tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência da responsabilidade do homem diante de Deus
e no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem, este encontro fixou critérios do direito, cuja defesa é nossa tarefa neste momento histórico. Ao jovem rei Salomão, na hora de assumir o poder, foi concedido formular um seu pedido. Que sucederia se nos fosse concedido a nós, legisladores de hoje, fazer um pedido? O que é que pediríamos? Penso que também hoje, em última análise, nada mais poderíamos desejar que um coração dócil. A capacidade de distinguir o bem do mal e, deste modo, estabelecer um direito verdadeiro, servir a justiça e a paz. Obrigado pela vossa atenção.